Oi, gente, eu sou a Alessandra Quintela. Cheguei chegando, bagunçando a zona toda. E aí, galera, aqui quem fala é o Pedro Gamer. E esse é mais um vídeo do canal Alebook. E também, não se esqueça de dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho para mais notificações. E não se esqueçam, no primeiro vídeo tem o link do canal da minha prima e o meu canal. Dá uma força lá pro Pedro, gente. Da minha prima também. E da Agatha também. Então, hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, Minha Vida Fora dos Trilhos, de Claire Van Der Poel. E a Claire Van Der Poel, ela já publicou esse livro aqui também, em Algum Lugar das Estrelas, tá? Esse livro aqui estourou, assim, fez mais sucesso, né? E ele foi publicado primeiro, mas esse livro que a gente vai falar hoje, Minha Vida Fora dos Trilhos, ele foi escrito primeiro, mas a publicação saiu depois. Entendeu, né? Deu para entender. Eu ainda não li Em Algum Lugar nas Estrelas, eu preferi começar por Minha Vida Fora dos Trilhos, já que era o primeiro título da autora. Mas já recebi comentários quando eu fiz um unboxing mostrando, e já tinha lido resenhas e assistido resenhas falando sobre esse livro aqui, que é maravilhoso, tipo que você senta com um lencinho para ler, que chora muito, né? Então, eu vou falar do Minha Vida Fora nos Trilhos agora. Ele é um livro muito fofo, muito bonito, mas diferente um pouco do que eu esperava. Quando eu comecei a ler, eu pensei que fosse ser uma leitura assim leve, sabe? Uma coisinha água com açúcar para passar o tempo, para distrair a mente. Só que o livro acabou me surpreendendo, foi muito mais profundo do que eu imaginava. Muito bonito, sim, né? Com personagens que a gente vai se apaixonando, histórias que a gente vai ficando curioso para descobrir o que acontece, mas que também te traz assim uma série de reflexões, sabe? Uma coisa assim bem profundo, tá? Eu achei super interessante. A história se passa em dois tempos, o passado e o presente dos personagens. O passado trata da Segunda Guerra Mundial, da gripe espanhola, é nesse contexto que acontece o passado dos personagens. E o presente é a Grande Depressão. Então, assim, é uma leitura assim, super divertida até, ver essa mudança de passado para presente. E é tudo feito de uma forma assim, muito natural. Você não fica muito assim, poxa, mudou de novo a sequência. Não, as coisas vão acontecendo e você vai indo, ficando curioso, querendo saber mais, entender mais do passado, conhecer esses personagens do passado. É uma descoberta pelo passado da cidade, né? Uma menininha, a Bilene, o pai manda ela para uma cidade do interior, no Kansas, e ela quer descobrir mais sobre o pai dela, sobre a história dele. Ela sente muita falta dele, se questiona muito, querendo entender a história do pai, né? Qual a ligação dele com aquele lugar, por que ele mandou ela para lá. Parece que ela, no princípio, assim, não encontra nenhuma conexão do pai com a história da cidade, né? Como se ele não tivesse passado por ali. Mas aí ela acaba descobrindo uma caixa de charutos, né, escondida numa tábua no chão do quarto que ela vai ficar. E até a capa lembra uma caixa, né, de charuto. E aí ela pega e acha dentro dessa caixa algumas cartas e alguns objetos. E através da descoberta de... Eita, avião! Tá passando a hora certa, hein? Passa mais isso, fica mais aqui. E assim, ela vai explorando essas cartas e esses objetos, conversando com as pessoas da cidade, né? Eu não vou falar muito para vocês lerem, para não dar muitos spoilers, mas é basicamente isso. Ela vai descobrindo a história da cidade em que ela está, e é uma história muito bonita. Então, assim, por que esse livro mexeu comigo? Né? Foi mais fundo do que eu imaginava que fosse. Primeiro,
que é um estilo de vida que a gente vê retratado no livro, que hoje em dia a gente praticamente não vê mais, né? De cidadezinha, do interior, onde todo mundo conhece todo mundo, onde as pessoas se ajudam, sabe? Onde existe aquela solidariedade, mesmo em situações bem difíceis, sabe? Numa situação de pobreza. Como eu falei, a história se passa no período da Segunda Guerra, depois da gripe espanhola e depois da depressão, da Grande Depressão, né? Então, assim, realidades muito difíceis. E também a cidade gira em torno, né, de uma mina de carvão. Então era um trabalho muito sofrido e muito difícil, a vida era muito difícil. Mas a gente vê o amor, sabe? A solidariedade, você conhecer o seu vizinho, você se preocupar com ele, você dividir o pouco que você tem. Então, assim, isso me inspira muito, eu acho muito bonito esse estilo de vida. Tá ouvindo eu contar a história, Pepe? E então esse foi um ponto, né? O primeiro ponto. Eu gosto muito desse ambiente, né? Eu queria morar num livro assim de cidadezinha do interior, nesse clima, sabe? Me lembrou muito aquela série When Calls the Heart, que eu sou apaixonada. Tava na Netflix, ainda tá na Netflix, as 6 primeiras temporadas. Que é isso, né? Aquele clima de amizade e tal. Então esse foi um ponto que mexeu comigo e me trouxe alguns questionamentos, né? O que está acontecendo hoje em dia, que a gente vive tão apressado, correndo de um lado para o outro e não tem tempo de ouvir ninguém, ninguém escuta ninguém, a gente só fala, né? E fala para quem se ninguém ouve? Então, assim, trouxe esses questionamentos e essa questão do egoísmo também, né? Do egocentrismo, de você só pensar em você, não pensar nos outros. E eu vi histórias bonitas se desenrolarem, sabe, nesse ambiente que eu tô contando para vocês. E tudo isso foi mexendo comigo. Em contraste do mundo que a gente vive hoje, né, globalizado, hiperconectado, mundo líquido, né? Como dizia um autor que eu gosto muito, que é o Bauer. Gente, vocês não vão prestar atenção em mim, vocês vão prestar atenção no Pedro. Então, assim, esse foi o primeiro ponto. Eu estou trazendo aqui, além de ter trazido o enredo, né, a sinopse, assim, um pouquinho da história, para não dar spoiler, mas eu quis colocar também nas minhas resenhas o que eu aprendi, sabe? O que me trouxe de reflexão. Então, assim, é isso que eu também estou buscando nesse tipo de vídeo. E um outro ponto também que mexe muito comigo, que mexeu muito comigo, o segundo ponto é que se passa na Segunda Grande Guerra. Né, na Segunda Guerra Mundial. Você sabe o que foi a Segunda Guerra Mundial, Pedro? Sei, o meu bisavô, né? Seu bisavô. Meu bisavô foi para a Segunda Guerra Mundial. Foi lutar na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, isso mexeu bem comigo, porque é muito triste, obviamente, né? Toda guerra é triste. E eu, lendo algumas passagens, assim, a gente vai ver que um dos objetos, uma das coisas que ela acha nessa caixa de charuto são cartas de um jovem que foi para a guerra, ele se comunicando com um amigo dele através de cartas. Então, assim, eu lendo essas cartas, eu me lembrei muito do meu avô, do diário do meu avô que eu li, né, há pouco tempo, inclusive. E isso foi mexendo lá no fundo. E o terceiro ponto que eu posso dizer para vocês, assim, né, deixar aqui como reflexão, né, uma outra coisa que mexeu comigo bastante é relacionamento mãe e filho, o afastamento de uma mãe e de um filho, a perda, né, de um filho, assim. Para. Não tá gravando. Não tá? Dá pausa aí pra eu ver até onde foi. Tá gravando sim. Ai, gente, olha só, não dá pra fazer vídeo pra esse canal, não. Eu tô falando uma coisa séria. Ninguém vai querer assistir os meus vídeos assim, mas Pedro. ninguém gosta dessas coisas sérias, não. Então é isso. Eu marquei aqui, olha, bastante coisa até. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver para eu ir falando para vocês algumas passagens assim que eu achei interessante marcar. O livro é lindo. Olha, aqui vem um postcard, né, um cartão postal do Kansas, que é onde se passa, aí que tem um mapa. A linha de ferro, né,
fora dos trilhos, a minha vida fora dos trilhos, por quê? Porque essa menina, a protagonista, junto com o pai, né, eles viviam nos trilhos. O pai dela trabalha, né, na ferrovia, vamos colocar assim, fazendo uns serviços ali. Mas essa história toda se passa quando ela foi para essa cidade, né, do interior. Então, por isso que é a minha vida fora dos trilhos. Mas a gente vai sabendo também como que é a vida dela, né, enquanto ela ainda estava com o pai, antes dela ir para esse bairro. O livro é muito bonito. Essa edição da Dark Size é muito bonita. Diagramação bonita, páginas amarelas. A gente vai ver aqui recortes de jornais da época, as cartas que eu mencionei. Eu marquei aqui, ó. Pronto, engraçado. Como gente que sabe exatamente onde está, consegue falar tanto sobre direções. Acho que os que não sabem só continuam andando em frente. Para isso, não é preciso ter muito senso de onde está indo. Então, assim, é uma passagem que eu achei interessante. Aqui, deixa eu ver, uma outra fala assim, a linguagem é muito bonita, né? As lembranças eram como raios de sol, aqueciam e deixavam uma sensação agradável, mas não podiam ser retidas. Lembranças são isso, né? A gente não consegue reter as lembranças. Eu achava... Não é livro de pirata, Pedro. Eu achava que sabia algumas coisas sobre as pessoas. Tinha até a minha lista de universais. A gente acha que conhece, né? Que sabe tudo sobre como as pessoas são. Os homens são todos iguais, né? As mulheres são isso. Botar rótulos, né, nas pessoas. E esse pedaço fala sobre isso. Eu achava que sabia algumas coisas sobre as pessoas. Tinha até a minha lista de universais, mas agora estava em dúvida. Talvez o mundo não fosse feito de universais que podiam ser arrumados em pacotinhos perfeitos. Talvez só tivessem pessoas que estavam cansadas, magoadas e sozinhas, da sua própria maneira e no seu próprio tempo. E aqui tem uma passagem que mexeu bem comigo, que é quando uma amiga dela leva um biscoito para ela. Eu não vou ler todas, tá? Depois eu acho que eu vou botar no Instagram algumas frases. Vou começar a montar um canal lá no Instagram, boto o link aqui para vocês também, começando agora. E essa passagem, ela fala com a amiga, ela encontra com a amiga e a amiga leva um biscoito para ela, 2 biscoitos, né? Que tá ela, a Bilene, essa amiga que leva os biscoitos, e uma outra amiga que é prima dessa que levou o biscoito. E aí ela dá os 2 biscoitos lá no piquenique, um para um, outro para outra. E aí elas perguntam, mas e o seu biscoito? Você não vai comer? Aí ela dá uma desculpa, conta uma história, inventa uma história para explicar que não, que ela já tinha comido o biscoito. Mas depois a Bilene percebe que não, ela não tinha comido, né? Nesse contexto que eu falei, pobre, ela vinha numa família com mais 6 irmãos, ela não tinha como ter comido o biscoito, ainda ter levado mais 2, não daria para todo mundo, sabe? Então ela inventou aquilo para poder dar um biscoito ali, sabe? Então aqui, ó, admirei como Rutane sabia o que eu não sabia, que Lete não tinha comido o seu biscoito de gengibre. Numa família de 6 filhos, o mais provável era que ela tivesse aberto mão do próprio biscoito e trocado alguma coisa por outro para trazer os 2 para nós. A lua brilhava sobre o dólar de prata e pensei na história. Na história do fantasma, eu estou pulando alguns pedaços. Na história de Lete, sobre ter comido seu biscoito. Nas cartas, no jornal e na história de Gideon, que eu tentava descobrir. Se existe mesmo algum universal e eu não estava preparada para jogar todos os meus pela janela, é que existe poder numa história. E se alguém é suficientemente bondoso para inventar uma história para deixar você comer um biscoito de gengibre,
Você acredita nessa história e saboreia até a última migalha. Assim, só de ler isso novamente já me dá água aqui nos olhos. Eu não vou ficar lendo, mas eu marquei muitas coisas, olha, para não ficar dando muitos spoilers. Só digo uma coisa, vale a pena, vale super a pena. E falar em spoiler, nós temos um spoiler de um vídeo que está vindo. Que vídeo? É um vídeo que vai vir, que ainda não foi postado. Isso é o único spoiler que nós podemos postar. Olha, ele quer botar easter egg no vídeo. Spoiler. Vamos ver se vocês, no próximo vídeo, não sei se vai ser o próximo, mas nesse vídeo, vamos ver se vocês vão lembrar desse trecho desse vídeo. É isso, gente. Leiam Minha Vida Fora dos Trilhos. Deixe comentário aqui se você já leu, se você gostou, o que você aprendeu também com esse livro, se alguma coisa do que eu falei aqui também fez sentido para você, ou se despertou interesse em você, para quem ainda não leu. Vale a pena, vale a pena. Não como uma leitura leve, água com açúcar, só para a gente passar o tempo, mas para a gente pensar. Um livro muito bonito. E eu acredito, pelo que eu já ouvi dizer, né, que vou chorar ainda mais com Em Algum Lugar das Estrelas. Esse aqui eu chorei, tá? No finalzinho, o olho encheu d'água, assim, não teve como. É isso. Vamos dar tchau? Parou. Fica. Ó, vou falar agora. Você já deixou o like? Você já se inscreveu? Eu? É. Eu já. Já? E você? Eu tô vendo você. Não, tô vendo, hein? É isso, gente. E também ativa o sininho para mais notificações e compartilha. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo.